Muita emoção hoje na última despedida. A Ana Cláudia Gil Mendes, morta depois de ser atingida por um motorista embriagado na rua Quintino Bocaiúva. A Ana ficou internada por quase um mês, não resistiu e morreu. Hoje foi dia da família se despedir e, mais uma vez, cobrar por justiça. Nos semblantes, uma tristeza que reúne dor e a sensação de injustiça. Ela, além de minha irmã, era minha amiga, era minha comadre. Ela sempre estava do meu lado. Tudo que eu precisava, eu ajudava ela e ela me ajudava. E agora, como que eu vou fazer? A despedida de Ana Cláudia Gil Mendes, de 33 anos, foi marcada pela comoção. Parentes e amigos estavam atordoados no velório realizado em Cambé. Eles ainda tentam acreditar na perda, que nunca será amenizada. Nesses 30 dias de angústia que a gente ficou sofrendo, que ela estava em coma no hospital, a gente também estava em coma, sofrendo com a angústia dela. Quando o telefone tocava, o hospital ligando, para nós estávamos morrendo junto com ela. E a gente morreu junto com ela. Eu morri junto com a minha irmã. Eu estou morto por causa da minha irmã. No final de setembro, ela foi atropelada junto com o marido por um carro na esquina da rua Quintino Bocaiúva com a Belo Horizonte, no centro da cidade. A mulher era a garupa da moto e voltava do serviço. O responsável pelo acidente foi João Rubens Rodrigues Coloniese, de 33 anos. O motorista confirmou que bebeu antes de dirigir. Ele avançou a preferencial, acertando os dois. Ana Cláudia deixou 2 filhos pequenos. O mais novo completou 1 ano, enquanto a mãe ainda estava internada no hospital. Ela e o marido tinham acabado de comprar um apartamento e estavam cheios de planos. Ana ainda havia sido promovida recentemente no trabalho. Tem que começar de novo, né? Acho que agora sem ela, né? Tava lembrando. Entre os amigos, Ana era conhecida por ser uma pessoa alegre, disposta e cheia de sonhos. Mãe de filhos lindos, que estava ali trabalhando até 11 horas da noite, saiu do seu trabalho, né? E um fato que a gente fica assim, aqui pela lei da justiça, sem justiça nenhuma, né? Mas a gente sabe que a lei de Deus é maior que todas. João Rubens Coloniese chegou a ser preso, mas foi solto 2 dias depois e sem pagar fiança por decisão da juíza na audiência de custódia. O fato até hoje deixa todos revoltados. Ela foi embora. E esse rapaz, ele que tenha consciência do que ele fez, porque ele acabou com uma família. O motorista, que é filho do ex-prefeito de Ibiporã, João Coloniese, também agrediu o repórter cinematográfico da RIC Record TV, Rodrigo Marques, que filmava a batida. O rapaz partiu para cima dele, que terá que passar por cirurgia no ombro. O inquérito sobre o acidente foi encaminhado para o Ministério Público, mas o órgão pediu que as investigações continuem, com depoimento de mais pessoas. Quem conhecia Ana Cláudia clama por justiça. Em poucos dias ele estava livre. E ela num leito de hospital, sem saber se ia sobreviver. A embriaguez é uma lei que só serve para os pobres, né? Porque quem tem dinheiro vai ali, fica 1, 2 dias, sai. Mas o pobre não, o pobre fica lá lascado. E que tristeza para essa família, né? 18h03, e continuando no assunto, eu vou ao vivo com o Vitor Struck, porque há poucos instantes ele ouviu o advogado do João Coloniese, o motorista que provocou esse acidente que tirou a vida da Ana. Ele falou sobre a situação do motorista jurídica nesse momento, né, Vitor? Boa noite para você. É isso, Buganza. Boa noite para você, uma ótima noite a todos. É importante pontuarmos, né, que o João Rubens Coloniese, ele possui nesse momento 2 advogados. Nós conversamos com o Dr. Alfeu Brassaroto Júnior, que é o advogado então que vai cuidar aí da defesa do João Rubens na Justiça Criminal. Mas ele também, claro, possui outra advogada que vai cuidar então da sua defesa diante aí das responsabilidades civis. O doutor Alfeu Brassaroto, né, ele até chegou a comentar, por exemplo, que o delegado que está cuidando do inquérito, ele ainda não concluiu este inquérito, né, o doutor Algacir Ramos, e ele quer, por exemplo, ainda ouvir o marido da Ana Cláudia, o Alex Júnior, que nós conversamos ontem, né? Isso aí há 30 dias depois deste trágico acidente e que hoje pela manhã, como acabamos de ver, né, teve uma nova etapa com o enterro dela, muito triste realmente. Mas a discussão ainda, ela está muito prematura, né, Buganza?
No primeiro momento, falava-se então na figura jurídica da lesão corporal culposa, mas com a morte dela configura-se então um homicídio culposo, mas também será que haveria então o dolo eventual, né? Mais um elemento aí que poderia tornar a pena ainda maior. Enfim, a gente vai deixar o doutor Alfeu realmente explicar essa situação. Vamos conferir esse trecho da entrevista. Quando ocorreram os fatos, foi instaurado um procedimento investigativo para apurar o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Em decorrência do falecimento da Ana em data de ontem, a investigação ela toma outros rumos, pois agora será apurado o crime de homicídio e na data de ontem mesmo eu estive na delegacia, conversei com o Dr. José Arnaldo Peron, que está à frente das investigações perante o 4º Distrito Policial, e ele já informou que foi oficiado intimações para o marido da vítima, o senhor Alex Júnior Santos Oliveira, para que fosse ouvido perante a autoridade policial, mas em nenhuma dessas oportunidades ele compareceu. Então foi expedida uma nova intimação e aí eles estão aguardando a oitiva dessa pessoa para que seja encerrado o caso no momento por apuração do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. O que a defesa espera é que seja esclarecida todas as circunstâncias que ocorreram esses fatos e que seja aplicada a devida justiça para esse caso. A devida justiça para esse caso, né? Tem um lado da defesa, a devida justiça, aí tem o outro lado, né? O lado da família. 18h06, vou continuar falando com o Vitor, que conversou também com o advogado com relação ao João ter assumido que bebeu, né? No momento em que dirigia. Exato, Buganza. Claro, nós perguntamos também como está o João Rubens, né? Como que ele está se sentindo e de acordo com o advogado, obviamente, né? Ele está muito abalado. Foi isso que ele comentou para a nossa equipe, mas que neste momento não quer, por exemplo, dar entrevistas, não quer se expor, que teme, inclusive, pela própria segurança, por conta dessa suposta exposição. Esse realmente o ponto de vista dele. E ele, sim, admitiu ter ingerido 2 latas de cerveja, conforme ele já havia dito para o delegado Algacir Ramos. Isso também foi novamente confirmado aí pelo advogado de defesa, o Alfeu Braçaroto Júnior, mas que esse consumo, então, da bebida alcoólica teria ocorrido pelo menos 6 horas antes do acidente. E para a sua defesa, então, a quantidade de bebida que ele havia ingerido não teria, então, sido responsável por causar o acidente, por causar a desatenção e, então, aí, finalmente, a morte da Ana Cláudia Gil. Inclusive, eu perguntei para o advogado se, por acaso, naquele momento em que ele cruzou a preferencial, ele não estaria também, por exemplo, mexendo no celular, né, que é algo que, infelizmente, muitos motoristas fazem hoje em dia, dirigem com o celular na mão, trocando mensagens. Ele também descartou essa hipótese. Vamos conferir mais este trecho da reportagem, então. Circunstâncias que ele alega que teria ingerido 2 latas de cerveja, ela ocorreu aproximadamente 6 horas antes do fato. Então, como se trata de uma pessoa jovem, em decorrência do decurso de tempo que existiu da ingestão até o momento do acidente, considerando as condições pessoais dele, provavelmente ele não tinha nenhum dos seus sentidos sofrendo interferência dessa possível ingestão de bebida alcoólica. 18h08, vamos lá. Primeiro,